Coronel Feitosa pegou em armas para combater o narcotráfico. Por 25 anos, serviu na Polícia Militar Pernambucana. Como político, trabalha pela segurança e o combate à corrupção. Foi responsável pela construção do novo aeroporto, até hoje, a maior obra pernambucana. Seu trabalho no turismo colocou o Recife no mapa como destino turístico, sendo eleito o melhor secretário de turismo do Brasil. Na habitação, realizou o sonho da casa própria para milhares de pessoas. Nasceu no Recife, conhece a cidade e os problemas que as pessoas enfrentam. E ele tem a solução. Só quem já foi testado e entregou o resultado pode prometer. Coronel Feitosa não usa o fundo eleitoral. Ele é ficha limpa e está com o presidente Bolsonaro. É o capitão lá e o coronel cá. Cidadão de bem e cristão. Peço a oportunidade para cuidar de você e varrer da nossa cidade a criminalidade, o abandono e a corrupção. Por um Recife verde e amarelo, forte e cristão. Para prefeito, vote 20. Bom, boa noite. Vocês acabaram de assistir o vídeo que conta um pouco da nossa história, da minha história. Eu sou o Coronel Alberto Feitosa, candidato a prefeito da cidade do Recife pelo Partido Social Cristão, de número 20. Vamos então iniciar essa live, onde eu vou conversar com o meu vice-prefeito, futuro vice-prefeito da cidade do Recife, o pastor Wellington Carneiro. Ele vai se apresentar, mas eu tenho muita satisfação de dizer que ele é advogado, militante, teólogo e também tem formação na área de gestão pública. Pastor Wellington, boa noite, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu hoje serei um entrevistador do senhor. Boa noite, Coronel, boa noite a todos que nos assistem. O senhor já fez a apresentação, né? Meu nome é Wellington Carneiro, sou pastor, advogado, formação em gestão pública também, casado, 5 filhos, 5 pérolas que, como eu costumo dizer, que Deus me confiou para cuidar aqui nessa terra. Pastor, a gente tem 11 candidatos a prefeito da cidade do Recife. E o Recife vem há 20 anos de um governo, de governos PT, PSB, todos eles tendo na vice sempre alguém do Partido Comunista ou socialista. Recife hoje tem uma situação, do ponto de vista físico, muito triste. Isso comparando, inclusive, com outras cidades do Nordeste mesmo, sem ir muito longe. Fomos a João Pessoa, fomos a Maceió, a Salvador, a Fortaleza. Recife hoje é uma cidade de muitos buracos nas ruas, lonas pretas na área de morro, as pessoas com medo de chuva, de desmoronamento, deslizamento, esgoto a céu aberto, calçadas impraticáveis para se caminhar, um cadeirante então, é impossível se dar uma volta no quarteirão. Como também há muita falta de fé cristã, de humanização, onde a gente tem uma população vulnerável, uma população muito pobre, mais de 95 mil famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Tudo isso em 20 anos de governo que se dizia que gostava do povo, que fazia uma militância socialista voltada para os menos favorecidos. A gente só viu cada vez mais os menos favorecidos sofrer. Sofrer na área de saúde, sofrer na área de educação, sofrer na área de segurança. Esse até é um mal que aflige toda a sociedade recifense. Bom, e nós temos então nessas 11 candidaturas vários vices. E também, durante ao longo desses 20 anos, nós assistimos nas campanhas essas pessoas baterem as portas das igrejas, assumirem compromissos. Passadas as eleições, o compromisso com as igrejas são esquecidos. Ao ponto agora, na pandemia, chegaram ao absurdo de de impedir a prática da evangelização, a prática de cultos, de missas, e ainda persistem em proibir idosos e crianças de irem à igreja. E eu digo sempre que a igreja tem que fazer uma manifestação, tem que reagir, porque se a igreja não reagir por meio do voto, por meio da política, daqui a pouco será proibida até de discutir, de fazer os próprios cultos. Na nossa candidatura, nós tomamos uma ação, fizemos um movimento diferente. Fizemos a questão de ter um pastor, um homem cristão, essa história que o senhor já contou. E aí eu queria, como o senhor se sente, como a comunidade cristã evangélica se sente,
ao ver hoje, pela primeira vez, a oportunidade da igreja ter vez e voz legitimamente escolhida por meio do sufrágio eleitoral do voto. Quem vai governar a cidade do Recife será um coronel e ao seu lado, o mais próximo servidor público municipal terá um pastor. Aí dessa vez sim, as igrejas vão formar, administrar, trabalhar para os recifenses. Qual é o sentimento do senhor como pessoa e qual é o sentimento do meio cristão? Coronel, eu entendo que o meu sentimento em si é que nós vivemos um desgoverno, né? Um desgoverno que se arrasta por 20 anos, que vem uma sucessão atrás da outra, enganando o recifense. E nesse bojo entra todos nós, todos os cristãos, todo cidadão de bem, toda a população do Recife de modo geral. Como cristão, nós nos sentimos totalmente abandonados, sem vez, sem voz, uma igreja que tem sido perseguida, amordaçada. A gente tem que separar os momentos e nós entendemos a gravidade que houve aí no período de pandemia, já estamos aí na saída dela, mas não dá para conviver com descaso em relação às igrejas do governo estadual e do governo municipal do Recife. Nós vemos aqui do lado, Olinda já foi liberado, os cultos para os idosos, para as crianças, Jaboatão foi liberado, Paulista foi liberado e Recife ainda continuamos com restrição, né? Os nossos idosos em casa, muitas vezes chorando, muitas vezes entrando em estado de depressão. Nós temos notícias de crianças em estado depressivo, porque não conseguem sair de casa, as escolas também ainda sem aula presencial, e ali, né, isolado em casa 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Muitas vezes a igreja nessa hora supre essa necessidade, e uma vez que privados, a situação de fato fica bem complicada. Pastor, então, se tivéssemos hoje na prefeitura, como vice-prefeito, um pastor, como nós estamos aqui fazendo, o senhor acha que essa manifestação, essas ações seriam diferentes? Eu não tenho dúvida, coronel. Até porque é o seguinte, eu entendo que governar é governar para as pessoas. Eu entendo que governar, você primeiro tem que ter uma vida fora de um gabinete. Você tem que ir para as ruas, você tem que ir para a população, ver a demanda, ver o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, como a gente pode, de fato, atender a demanda de cada um. Né? Quando você conversa com pastores, quando você conversa com os padres, quando você conversa com os cristãos de modo em geral, você vê a ânsia, a necessidade em si de se dirigir aos templos e prestar o seu culto, né? De estar lá, ali confraternizando com os irmãos. Né? Então, eu entendo que nós temos aquilo que poderíamos dizer uma demanda reprimida, né? Onde nós nos sentimos literalmente perseguidos. É importante dizer que nessa hora, quando você tem alguém, né, que tem essa base, né, que tem que opera no campo da fé, que tem os seus princípios ali, como é que eu posso dizer assim, apoiados, né, que você tem os seus princípios, que enxerga-se essa necessidade, que tem um apoio, evidentemente que muda totalmente de figura. Né? Então, uma vez que nós estivermos na composição, estivermos ali na administração, nós poderemos sim ser vez, ser voz, como bem temos dito, para uma população que é significativa. Haja visto que, se você for ver num todo, o Recife tem 80% da população cristão, no sentido do cristão evangélico, do cristão católico, do espírito. Se você for puxar para o lado evangélico, nós somos 1/3 praticamente da população. Né? Pastor, então, por essa linha de raciocínio, a igreja hoje se sente traída, foi enganada. A verdade não foi aquilo que foi propalado, divulgado, enaltecido na campanha. Fizeram que as igrejas se reunissem, fizeram muitas reuniões com muitos evangélicos, com líderes evangélicos, e houve então uma verdadeira traição, porque num momento tão sério como esse, a igreja não é ouvida, embora tenham feito manifestações, embora tenham feito apelos ao prefeito, ao próprio governador, e não foi ouvida. Então não há aí uma traição de quem
inclusive tem sido a marca da mentira, com propagandas enganosas, foram aos guias eleitorais nas eleições passadas, fizeram imagens de líderes religiosos. Não há aí um sentimento de traição, de mentira? É uma traição, é um desrespeito, não é? Eu acho que são tantos sentimentos aí que envolvem isso. Nós sentimos esse abandono, esse desprezo, não é? Falar de verdade, coronel, numa hora dessa, é muito complicado nesse contexto do atual governo e desses governos que passaram aqui nos últimos 20 anos. Eu acredito até que essa palavra verdade foi riscada ou rasgada do dicionário deles, né? É um governo feito de fantasia, é um governo feito completamente alicerçado na mentira, né? Eu tenho dito que o Recife das propagandas, o Recife dos guias eleitorais hoje dos governistas aí do PT, do PSB, é uma verdadeira produção cinematográfica. Na realidade, o Recife que nós vivemos, esse Recife que nós temos visto nas ruas, como eu e o senhor tem entrado nas comunidades e temos visto, é um Recife de um filme de terror, né? O lixo tomando conta da cidade, os fios pendurados por todo canto, o esgoto a céu aberto. Eu visitei esses dias uma comunidade ali no Coqueiral, ali em Boa Viagem, e andamos literalmente em esgotos abertos, onde as fezes estavam ali, visível ali, coberta apenas com algumas madeiras nos locais onde precisava passar de um lado a outro dos becos, né? Completamente um descaso total. E isso eu entendo que atinge toda a população, não só nós cristãos. Eu digo, e nós nessa hora, eu tomo para o lado da gente em particular, porque nós sim, como igreja, nós estamos dentro dessas comunidades, assistindo as pessoas, não só evangelizando, mas muitas vezes procurando ajudar em todas as áreas, trazendo pessoas que estão envolvidas nas drogas, né, ministrando a palavra, produzindo a libertação àquelas pessoas. As igrejas assistem aquelas pessoas com roupas, com cestas básicas. Então, a igreja é um parceiro do governo de modo geral, seja estadual, seja municipal, sem custar um centavo. Eu costumo dizer, coronel, que a igreja, inclusive, talvez seja, talvez não, é a Secretaria de Segurança mais eficaz do país, sem custar um centavo ao Estado. Porque a igreja vai, ela evangeliza, ela tira as pessoas da droga, ela tira a prostituta daquela vida miserável e ela restaura a dignidade, reinsere aquela pessoa na sociedade e a pessoa não só tem uma vida digna, mas passa a ter uma vida de respeito. Pastor, o senhor fala então que existem dois Recifes. Isso está claro. Um Recife da propaganda, da mídia, da mentira. A mesma mentira que na campanha foi colocada para as igrejas, que teria vez e voz, nunca deram nem vez nem voz, porque a igreja procurou e não foi ouvida, e muito menos vez na participação, na gestão do governo. E agora a gente tem assistido uma verdadeira novela, uma verdadeira guia cinematográfico do candidato João Campos, que é o candidato que esconde o prefeito, que é do PSB, Geraldo Júlio. E o governador Paulo Câmara. Esconde o governador Paulo Câmara. Esconde o governador Paulo Câmara pela ineficiência, né? Pela falência do governo, pela inexpressão, pela falta de liderança, que o próprio governador ele agora parece que se acomodou de vez. E Geraldo Júlio, porque 6 visitas da Polícia Federal, respirador de porcos, né? Entrando com ação no Supremo para tentar evitar uma 7ª visita agora, nesse período. Lulando, porque Lula tem 240 e tantas ações tentando procrastinar, né, tentando dificultar a volta dele para a prisão. Eles estão lulando, né? Nesse ponto, eles se assemelham muito, né? João e Marília, além do parentesco, se assemelham muito, né? PT, PSB, o João é o mesmo, né? Então, nesse campo aí que eles são craques em vender a mentira pela televisão, o senhor acha que isso está se repetindo na campanha de João? É uma primeira pergunta. A gente já sabe mais ou menos a resposta, mas o senhor acha que João Campos tem capacidade de gerenciar essa cidade? Ainda mais tem algum lado de humanização e cristão nisso? Olha, coronel, volto a dizer, eu acho que a palavra verdade, de fato, foi riscada, foi totalmente retirada do dicionário desse pessoal, né? O João, meu Deus, é um fantoche, né? O João hoje é uma pessoa que, eleito, né, em 2018 como o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco, né, uma votação extremamente expressiva. O cara está aí numa avaliação de um instituto sério que faz um levantamento aí dos parlamentares,
né, entre os 513 deputados e entre os 81 senadores, ele 387, salvo engano, a colocação dele. A Marília, no mesmo caminho, ainda consegue ser pior do que ele, 522 a colocação. Então, falar de verdades com essas pessoas que vêm no momento desse, cada um com suas produções cinematográficas, tentando enganar mais uma vez a população do Recife. Ora, eles tiveram uma boa oportunidade. O PT governou o município do Recife aí por 12 anos, né? 3 gestões. O PSB por mais 2, né? Então, você vir agora e tentar dizer que vai fazer, será que 20 anos não deu tempo fazer? Esconder é a mesma coisa, não é uma mentira? Quando ele esconde o governador e o prefeito, esconde até o pai. A gente costuma dizer que o pecado da omissão tem o mesmo patamar daquela ação, né, cruel, daquela má ação. Né? Então, não há muita diferença aí, não. Pastor, e o senhor como pai de 5 filhos, o senhor como homem da fé, cristão, como é que o senhor se sente ao ver o guia eleitoral da Marília e ver Lula pedindo voto? Uma pessoa que teve a 4ª citação ou indiciamento no processo de corrupção, que hoje é conhecido, na verdade, a nível nacional e internacional, como um representante da corrupção. Como é que o senhor e alguns marqueteiros já dizem que ela acertou, do seu ponto de vista de marketing, em colocar o Lula. Como é que o senhor se sente isso? O senhor como pai que tem jovens, adolescentes e até ainda uma criança em casa, vendo o Lula pedindo voto, depois que a mídia reportou e mostrou a verdade sobre os fatos, né? O que a mídia mundial diz, né, e tem isso de forma clara, né, eu até brinco, eu digo, isso aí você no tio Google e perguntar a ele, que ele vai lhe responder. Se você colocar, tio Google, é? É o tio Google, né? Você perguntar lá quem é o maior ladrão da humanidade, vai aparecer o primeiro nome que vai aparecer é o de Lula. Né? Então não sou eu quem digo, está lá, né, para quem quiser ver. Então é lamentável, né, porque você tem um presidente que tinha inicialmente uma história até bonita, né, saiu aqui do interior de Pernambuco, né, puxando uma cachorra, como diz o velho ditado, né, com a mão na frente e outra atrás, vai para São Paulo, ganha vida, consegue fazer um nome, né, a nível nacional, e na oportunidade que tem, né, de fazer história, joga tudo fora, né, e sai como o maior ladrão da história dessa nação. É lamentável você ter uma pessoa dessa num guia, né, e ali apadrinhando uma candidata que é deputada federal, que está lá no ranking lá como 522 o local. E é lamentável você ver que ainda tem pessoas que dão crédito a uma figura dessa. Né? Eu olho para os meus filhos e isso foi uma das coisas que mais me motivou a aceitar esse desafio de estarmos juntos nessa hora, enfrentando essa batalha. Esse não é o Recife que eu quero para os meus filhos. Nem para os meus. Né? Então, olhando isso, não adianta a gente ficar apontando o problema. Não adianta a gente ficar dizendo, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Sim, mas você está fazendo o que para mudar essa história? Né? Então, eu entendo que quando vem esse desafio, mesmo entendendo e enxergando que nós somos o Davi do momento, lutando contra não é um Golias, são vários Golias diante dos nossos olhos, mas eu entendo que quando a gente sabe e entende isso, que é um chamado de Deus, eu particularmente eu entendo que é um chamado dentro do meu chamado, ou seja, dentro do meu chamado eclesiástico, eu entendo que o Senhor me retirou desse momento de frente de uma igreja para dizer assim, a política precisa do socorro, né? E precisa de homens sérios, de homens comprometidos com a palavra, de homens comprometidos com a família, de homens que queiram de fato mudar a história do Recife. Então a gente para aqui nesse momento, reflete em cima de tudo isso e a gente dá a cara, né? A gente vai nas ruas e o bom é poder ir nas ruas, poder andar nas comunidades, poder ir nas ruas e ser bem aceito pelas pessoas, né? Ser respeitado pelas pessoas. Quando nós andamos e quando eu vejo muitas vezes o pessoal nas calçadas lhe prestando continência, quando eu vejo as pessoas lá fazendo coraçãozinho para a gente passando, a gente vê essa receptividade, enquanto há candidatos, eu já soube hoje que já a 4ª comunidade que enxota ele, que coloca ele para fora, João Campos. Né, o João Campos. Então assim, eu não sei, eu acho que é uma cara lisa, é uma cara lavada de ainda ir nas ruas do Recife e dizer que vai fazer isso ou aquilo outro. Ora, volto a dizer, 20 anos não deu tempo para fazer.
Assim, eu confesso que eu sou tomado num sentimento de revolta. A Bíblia diz assim, que a gente pode irar, não deve pecar, a gente não deve alimentar. Mas eu confesso que nessa hora me vem um sentimento de ira, de revolta, né? Porque são pessoas que tiveram a sua chance, nada fizeram. Continuar o quê? Continuar o descaso, continuar o abandono, continuar o lixo, continuar a roubalheira, a bandidagem. 6 vezes a Polícia Federal na porta da Prefeitura do Recife. E o senhor sente esse sentimento dentro das igrejas? Sinto, com certeza. O povo cristão tem sentido esse abandono, tem sentido esse desprezo. Muitos que estão inseridos nas comunidades, sobretudo mais carentes, muitas vezes se deixam assim ainda levar pelo momento, aquela coisa, às vezes diante da necessidade, dos favores ali momentâneos, que nós sabemos que são muito aí, né? Os orçamentos estratosféricos aí nas campanhas, recursos aí, né, enorme aí do fundo eleitoral, do fundo partidário. Graças a Deus, né, que nós abrimos mão disso. É uma imoralidade um momento desse, nós vermos milhões e milhões sendo jogados aí, né, tentando comprar a consciência das pessoas, pagando. Eu soube de um candidato aí que contratou 900 pessoas e colocou nas ruas aí pagando um salário mínimo. E eu digo a essas pessoas, gente... Vamos mudar o nome, é Mendonça Filho. Pois é. E ele ainda diz isso, né? Foi o candidato Mendonça Filho, ainda diz isso de maneira a se orgulhar, né? Mas as pessoas até percebeu que diminuiu o número, porque colocou uma denúncia, grande... né? Vem não, aí, não só denúncia, porque as pessoas começaram a não aceitar o material mais. Forçando a barra com muita gente, de maneira ostensiva. Verdade. Queria botar adesivo nos carros, as pessoas não quiseram, não querem. Queriam entregar panfleto, diferente de nós hoje. O pastor Sérgio Santos nos acompanhou. Não tinha, às vezes, nem espaço para a gente entregar o nosso material, né? Homens simples, de motocicleta, de caminhão, pedindo nosso material. Pastor, e tem uma candidata que cometeu o cúmulo do absurdo, que colocou nas suas redes sociais, chamando o Recife de Recífilis. Quem está nos assistindo, a sífilis é uma doença venérea, que matou muita gente, que deixa as pessoas com problemas para o resto da vida, né, deficiência inclusive, e foi mais adiante. Disse que quando embarcava no avião para vir para cá, porque ela não é daqui, né, fez um concurso aqui e para cá veio trabalhar. Contam até que nos finais de semana, quando ela estava escalada, ela apresentava dispensa médica. Eu soube isso de uma colega dela de trabalho. Bom, mas deve ser verdade, porque ela, inclusive, no momento da pandemia, com aquela vontade de ficar em casa, depois de cumprir um grande período de licença, ela então queria, a licença tinha terminado, a Patrícia, né? E queria então permanecer em casa. Fique em casa. E entrou com ação contra o Estado, dizendo que era cardíaca, que não podia se expor, não podia... Mas, mesmo ainda no momento de pandemia, foi para a rua fazer campanha eleitoral. Que contradição, né? Que contradição. Ainda queria receber dinheiro de multa do Estado, se o Estado obrigasse ela a fazer. Mas ela foi mais além. Quando ela estava vindo para cá, né, em um dos embarques, ela disse que o povo feio, dizendo que o povo recifense era feio, e que só não matava porque era proibido atirar. Isso é uma ação cristã. O que é que o senhor acha de uma candidata que se apresenta a governar a cidade, que se ausenta, que se exime da responsabilidade na hora que a população mais precisa e que depois trata a população dessa forma? Coronel, eu penso que a questão aí não é o ser cristão, né? Aí é uma demonstração da índole, é uma demonstração do caráter, né, e do mau caratismo, né? Porque se referir a qualquer ser humano, e eu não vou nem particularizar, dizer ao Recife, se referir dessa forma a qualquer ser humano, eu acho que uma pessoa dessa não tem boa índole, não tem bom caráter. É lamentável você ver ainda, Coronel, pessoas que... Foi a Patrícia Domingos. Sim, né, bem público aí. O que eu fico olhando diante de uma situação dessa é ver muitas vezes até cristãos sendo enganados, sendo levados a acompanhar pessoas assim. Há uma particularidade nisso, Coronel, que eu não posso deixar de comentar. Nós, como igreja cristã, nós estamos orando há anos, pedindo para que o Senhor, para que Deus levante homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o reino,
para que possa ser votado, para que de fato venha representá-los, né, em todas as esferas do poder. Eu entendo que dentro do meu chamado eu sou um desses que tem sido levantado por Deus nesse momento, porque eu não me dobro a essas coisas, não é o poder que vai me atrair, sabe? Eu tenho dito por onde eu tenho andado que não é um pastor, não é uma pessoa que vai estar na cadeira do vice-prefeito, a igreja vai estar lá. Eu sou apenas a peça que Deus escolheu nesse momento para estar. O senhor me disse isso no primeiro encontro que nós tivemos aqui no escritório. Isso. Eu vou orar e se ele achar que deve ser eu escolhido para ser vice da sua chapa e... Exatamente. Isso foi desde o primeiro convite, quando o meu partido Patriota, né, através do pastor Eurico e da diretoria ali, foi me fazer o convite na minha casa. Naquele primeiro momento eu disse, olha, eu não tenho nada contra, né, mas eu preciso orar, eu preciso ter uma direção de Deus para que isso venha de fato acontecer. Eu entendo que o Senhor me levantou para esse momento, né? Então não adianta, eu vejo assim, às vezes uma incoerência. A igreja passa anos orando, de repente Deus levanta um servo, Deus levanta uma pessoa que tem um compromisso com a palavra, que não só conhece a palavra, mas que vive a palavra. As pessoas que já foram minhas ovelhas, que fizeram parte de rebanhos que eu pastoreei, as pessoas do meu convívio sabem que eu não sou um pastor que simplesmente conhece a palavra ou que simplesmente prega a palavra. Eu procuro viver a palavra. Eu procuro, coronel, ser aquilo que eu digo, Bíblia viva. Eu costumo dizer que tem pessoas que estão ao nosso redor que durante toda a sua vida, não vai ter o prazer de abrir a Bíblia em si para ler um texto. E o que é importante é que nós, como conhecedores, como cristãos, como servos de Deus, que possamos passar essa mensagem do Evangelho através do nosso modo de vida. Ser cristão não é um rótulo, ser cristão é um modo de vida. E é assim que eu procuro andar, é assim que eu procuro viver, é assim que eu procuro criar os meus filhos e ser exemplo para eles. E é dessa forma que eu quero sim, né, na nossa gestão, integrar esse governo e fazer isso. Eu tenho dito que o Recife está carente de muita coisa, mas, sobretudo, acima de tudo, o Recife está carente da presença de Deus. Nós entendemos que a nossa chegada à Prefeitura do Recife nessa hora é sim para trazer a presença de Deus. Trazendo a presença de Deus vai haver o suprimento, vai haver a moralidade, vai haver a transparência, vai haver, sobretudo, a verdade. Pastor, então, pelo que o senhor está... A igreja não recomendaria, o senhor como pastor e com as suas ovelhas, não recomendaria o voto nessa senhora que toma atitudes como essa de se negar à sociedade com aquela questão de ficar em casa, de agredir, a igreja então não recomendaria esse voto, não seria um voto dado sobre os princípios cristãos. Eu entendo o seguinte, o nosso manual de vida é a Bíblia. Para nós apoiarmos e votarmos em alguém, eu entendo que precisamos de uma base. Eu votar em alguém que não caminha nos princípios cristãos, eu estou dando um aval a alguém que não vai defender aquilo que nós professamos. Ora, de todos os 11 candidatos, o único que de fato reconheceu o valor da igreja e que de fato está dando vez e voz à igreja cristã foi o senhor. Né? É muito fácil você chegar agora e fazer alianças eleitoreiras, assumir cartas de compromisso e dizer que vai fazer, que vai servir a igreja. Ora, e por que não chamaram nenhum outro, um pastor, um padre, um missionário para compor a sua chapa? Pelo contrário, né? Então, sem falar nisso, ainda tem a outra questão. Eu vou mais longe. Primeiro, eu vejo que nós somos a única chapa 100% conservadora. Né? Como disse desde o princípio lá atrás, antes até de confirmarmos a nossa chapa. Ele disse, olha, é um coronel e um pastor. Muito bem definido naquilo que são as nossas posições, as nossas convicções, a nossa base, aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Muito bem definido, isso não há dúvida, né? E quando você vê isso, aí eu vou puxar para a minha, se você vê nos outros vices, tem de tudo, né? Tem gente que gosta de puxar uma palhinha,
tem gente que descamba para outro lado, tem gente que agora tenta assinar a carta de compromisso, mas os discursos que estão aí na internet defendem de tudo que a gente vai de encontro, né? Então, você fazer o conchavo, infelizmente, muitos líderes religiosos, muitos pastores se deixam levar por essa conversa, até indo de encontro com aquilo que ele prega. Porque é muito fácil eu ir para um púlpito e preparar um sermão e pregar fé. Pregar uma fé operante, dizer que Deus opera, que Deus faz milagre, que a coisa vai acontecer, mas nesse momento a fé dele se restringe a uma pesquisa. Se restringe a uma pesquisa eleitoral que temos tudo para não acreditar. Afinal de contas, se pesquisa nesse país definisse alguma eleição, Bolsonaro poderia ser qualquer coisa, menos presidente da República. Né? Porque todas as pesquisas diziam que ele perdia para qualquer um no segundo turno. Então, dar credibilidade a Instituto de Pesquisa hoje está meio complicado esse negócio. Já que o senhor falou de Bolsonaro, tem aí outro candidato que se diz bolsonarista, até gravou um vídeo, um áudio, né? Falando, olha, agora essas pesquisas nos consolidaram como aquele candidatura bolsonarista e conservadora. Mas esse candidato, que é o Mendonça Filho, eu não vi, eu dou nome, sabe, pastor? Eu gosto de dar nome nas coisas porque a gente está falando da verdade, claro. Né? Mas eu não vi esse candidato, por exemplo, na hora que teve aquele episódio do Moro, onde o Moro, inclusive, teve acho que um juiz nunca poderia ter feito aquilo, né? Pegar uma mensagem como ministro e passar para a Rede Globo uma conversa que teve com o seu chefe, que era o presidente da República. Falta de postura, né? ética. Como também, eu não vi, nem a Patrícia, nem o Mendonça defendeu. A Patrícia ficou do lado do Moro. E o Mendonça também. Elogiou. O Mendonça, inclusive, também, eu não vi ele se manifestar com relação à hidroxicloroquina, né? Então fica naquela da surdina, para o que é o politicamente correto, quando o presidente se expôs. Mas hoje, se você for pegar nisso, coronel, essa questão, o presidente, ele vem dizendo desde 2018 o seguinte, não votem em candidatos que usam fundo eleitoral e fundo partidário. Ora, é muito simples, isso é público, né? O eleitor, o telespectador, todos que estão nos assistindo podem ir lá na internet e ver quais são os únicos candidatos que de fato não estão usando os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Somos nós. É verdade. Né? E eu digo somos nós porque os nossos partidos, tanto o seu PSC, né, como o meu Patriota, que tem direito à cota, nós abrimos mão do uso. Né? Tá lá, se for lá puxar, tá zero lá. Né? Então você dizer que está alinhado com o presidente quando você recebe 2,5 milhões, quando você recebe 1,7 milhão, ora, então você não está ouvindo. E agora na vacina? Silêncio, tanto da Patrícia quanto do Mendonça, que era um absurdo obrigar o Brasil a comprar uma vacina e, mais absurdo ainda, obrigar os brasileiros a tomarem a vacina que nem a fabricante, a própria chinesa, está aplicando, a China está aplicando nos chineses isso. E aí, mais uma vez, eles ficam em silêncio. Eu não vi uma fala do Mendonça defendendo o presidente nessa questão tão importante de preservar com que os brasileiros não se fossem usados como cobaias mundiais. Eu tenho dito, coronel, o seguinte, que hoje a população, de modo geral, ela está querendo ouvir posição firme, postura. Esse negócio de ficar em cima do muro, candidato nenhum que fique em cima do muro vai ter êxito. Ou para sim ou para não. Aí eu vou para textos bíblicos. Né? A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ter um lado definido. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Quem quer ficar de bem com os dois, vai desagradar os dois. A verdade é essa. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Essa coisa de ficar em cima do muro, eu costumo dizer, coronel, que na palavra de Deus não tem vez para a terceira via. Tem dois lados bem definidos, é direita ou esquerda, é sim ou não, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem outro caminho. Né? Então, essa coisa do político ficar em cima do muro, não se posiciona para nada, é aquele político light que quer agradar a gregos e troianos. Eu entendo, a Bíblia diz que ou você é frio ou você é quente. A Bíblia diz que o morno, Deus vai vomitar da sua boca. E eu penso que é a mesma coisa na política, sabe? Eu posso usar isso para trazer aqui. Eu entendo que o eleitorado, ele quer posição. Você é de direita, você é de esquerda, você é conservador ou você é liberal. A tua palavra é sim aqui, é não ali. Você crê nisso ou você descrê nisso.
sabe? Esse pessoal que fica em cima do muro de tudo, que não se posiciona com nada, o eleitor vai vomitar. Eu não acredito que o eleitor recifense vai optar por esse candidato. E falando nisso, né? Querem o voto de Bolsonaro, querem o voto dos bolsonaristas, querem os votos dos conservadores, mas não agem como tal, utilizam fundo partidário, não se posicionam naquilo que é a pauta que o presidente Bolsonaro faz em defesa do Brasil e dos brasileiros. E eu pergunto, algum deles de fato quer o Bolsonaro no palanque? Eu soube que a delegada já disse que não queria, porque ele tem um índice de rejeição, ou seja, quer os votos, quer os louros, mas não quer assumir, tá certo? Como também o próprio Mendonça também acha que isso pode dar um atrapalho. Aí qual foi o único candidato, lógico que fomos nós, mas que coloca realmente, que assume que é Bolsonaro, coloca no jingle, coloca no guia, coloca na matéria. Quem é que faz isso? Quem é que diz a verdade? Porque aqui a gente está falando da verdade, do quente ou do frio e não do humor. É exatamente aquela coisa, né? Que muitas vezes você quer a bênção, mas você não quer o dono da bênção. A gente na igreja, muitas vezes, o linguajar da gente, a gente diz assim, que o camarada às vezes ele está com um problema, seja financeiro ou seja de saúde, seja lá o que for. Aí ele vai para a igreja para querer que Deus opere um milagre. Depois que o Senhor opera o milagre, ele vai embora, porque ele não quer o dono da bênção, né? E a gente vê do mesmo jeito aqui. Essas pessoas, elas querem o voto do bolsonarista, mas elas não querem se posicionar a favor dele. Elas não querem, de fato, estar alinhadas com o governo Bolsonaro. E, eu volto a dizer, coronel, eu acredito que o recifense acordou, eu acredito que aquele que, de fato, tem defendido o presidente, que tem acreditado no presidente, ele sabe muito bem que nós somos a única chapa totalmente alinhada com o presidente. Né? Então, quer dizer que fazer café da manhã, fazer reuniões, escrever cartas, assumir compromissos, porque o que a gente sente na igreja é que há um movimento na igreja, praticamente uma unanimidade com relação à pauta do presidente, Deus, pátria, família. Então, quando essas pessoas frequentam a igreja, mas não se apresentam depois na sua vida pública, não se apresentam na campanha eleitoral dessa forma, a igreja em um momento vai enxergar e vai dizer, não, está vindo aqui, não escolheu para vice dele um pastor, de fato não tem aqui um compromisso momentâneo eleitoral, mas na hora da gente buscar a verdade não se apresenta porque está escondendo, está negando o presidente e as pautas dele. Eu acho assim, em se tratando de igreja, a gente precisa, antes de mais nada, desmistificar algumas coisas. Boa. A igreja não é um rótulo, a igreja não é um templo de 4 paredes, a igreja não é uma instituição. A igreja bíblica é cada um de nós. É aqueles que confessam a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, é aquele que quer viver uma vida cristã sem estar largado, sem estar na prática diária do pecado. Então, cada uma dessas pessoas é uma igreja, né? Eu sou igreja porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu sou igreja. Então, quando nos tratamos de igreja, é cada indivíduo. Né? É cada um daquele que tem a sua fé arraigada, alicerçada no Evangelho de Cristo. Então, isso é essa igreja. Então, eu entendo, coronel, que por mais que tenha alguns líderes que estejam se deixando levar por essas pesquisas fraudulentas, achando que A ou B é quem é o candidato que pode derrubar a esquerda, que não sei o que, olha, eu entendo o seguinte, que quem é verdadeiramente cristão, na expressão da palavra, vai tomar por base os princípios da palavra de Deus e vai votar na chapa que tem alguém ou pessoas que tenham o compromisso com a palavra de Deus. Então, eu acredito nessa igreja. Não é uma instituição, não é um líder religioso, não é uma placa denominacional, não é 4 paredes. A igreja é cada um cristão que tem Deus no coração, que vive uma vida alicerçada nos princípios bíblicos. E essas pessoas, elas são capazes, sim, de escolher o seu candidato segundo a palavra de Deus. Sabe? A Bíblia diz, coronel, que desde aquele que serve na igreja, né, há um texto muito interessante que fala sobre o diácono.
O diácono, na verdade, ele não é nada mais, nada menos do que um mordomo. É aquele que é constituído na igreja para servir, né? E o diácono, o mordomo dentro da igreja, a Bíblia diz que ele deve ser homem de uma só mulher, que ele deve cuidar bem da sua esposa, ele deve cuidar bem dos seus filhos, ele deve ter uma reputação ilibada, ele deve ser uma pessoa daquele que honra os seus compromissos, que procura zelar do seu nome, entendeu? Da mesma forma, eu penso que deve ser o político que deve representar a igreja, né? O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que faz parte da igreja de Cristo, ele deve olhar quem são essas pessoas que praticam esses princípios, que estão ali alicerçadas nesses valores e que vivem essa vida, né? Então, essas pessoas devem ser, sim, os candidatos que a igreja de Cristo deve votar. Vai enxergar. Pastor, a gente já está aí com um certo tempo, as pessoas estão nos assistindo. Como se faz nos programas de entrevista, aí deixando as considerações finais para que o senhor possa, então, o público que nós vamos alcançar aí, porque, na verdade, não só o público das minhas redes sociais queriam conhecer o pastor Wellington Carneiro, já tem visto aí no guia, nós dando continência, né? Eu tenho que depois ensinar o pastor que a continência é dada com a mão direita, porque numa foto correspondendo a um popular, não foi? Do lado ali, às vezes, a gente troca, né? Se o cara está aqui, nem sempre você ali está segurando com a mão direita, você tem que estar livre, né? Eu tenho cometido esse... Porque a continência é um sinal... É impressionante como as pessoas têm sido simpáticas e já crianças, né? Já dão continência. E aí, no guia preparado pelo Gilmar, ele colocou, então, um momento que nós estamos sorrindo, correspondendo a continência a alguém, não sei se era uma senhora, uma criança, ou um senhor lá, um jovem, e aí eu estou dando continência com a mão direita. De um lado e outro. Mas ali, olha, as duas mãos aqui assim, para abraçar, né? É o coração, é dizer assim, você está conosco, nós estamos com você, né? Eu acho mais nesse sentido do abraço. E a continência surgiu, conta as histórias, né? Que a rainha foi visitar um navio de guerra, e então eles resolveram criar esse gesto da continência, que era para que pudesse os soldados verem a rainha, porque o brilho da rainha era tão forte que encandecia todo mundo. Então eles deram aquilo ali para poder que o brilho da rainha fosse diminuído e as pessoas pudessem ver a rainha. Então, quem estiver aí nos assistindo, ao receber uma continência minha ou do pastor Wellington, pode ter certeza que nós estamos lhe prestigiando, lhe identificando como uma pessoa que tem brilho, valor, né? E é assim que nós vamos tratar os recifenses, com muito valor, com muito respeito, com Deus no coração, humanizando a saúde, a educação, tendo muito cuidado com o zelo, com as contas públicas. Eu que fui gestor, que construí um aeroporto, que tive a oportunidade de construir e entregar mais de 1000 casas, fazer muitas obras de infraestrutura turística, e sempre com muito respeito ao erário público, às coisas públicas, eu sou de fato ficha limpa. Mas, pastor, eu fiz assim as minhas considerações finais, fiz minha propaganda. O senhor aí para as considerações finais. Eu quero aproveitar esse momento, coronel, e falar para a igreja de Cristo. Eu quero falar para você que é cristão, para você que de fato é cristão convicto e que vive a palavra de Deus. Nós oramos por muitos anos para que Deus levantasse homens e mulheres comprometidos. Eu não tenho dúvida que Deus me chamou para esse momento. Você é responsável por esse momento. Assim como no Brasil, em 2018, nós começamos a escrever uma nova história no Brasil. Nós, como Igreja do Senhor, fomos decisivos na eleição do presidente Bolsonaro. Eu e você, nós como Igreja de Cristo na Terra, nós podemos sim ser decisivos na eleição do Recife. E eu sei que você orou, e eu sei que Deus tem falado com você. Não se deixe levar por pesquisas, por alguns que se colocam como líderes e que não têm base nenhuma bíblica para indicar A, B ou C. A verdade está aqui. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com a família. Nós temos um compromisso com você. E o nosso governo será dessa maneira. Verde e amarelo. Forte e cristão. E quando ele fala do compromisso, não é um compromisso de campanha, não é um compromisso eleitoral. É um compromisso que ainda hoje nós
lá na associação, na APEC, né? Associação Pernambucana de Cegos, nós deixamos bem claro que é um compromisso que o eleitor irá, então, escolher um coronel e um pastor, que é um compromisso que vai durar todo o mandato dos 4 anos. Não é aquele compromisso que a gente faz para a eleição, que, findado as eleições, ele pode ser cumprido ou não. Nosso compromisso vai ser por meio do voto, cravado para um coronel e um pastor administrar a prefeitura da cidade do Recife. Como eu disse lá também brincando, o coronel vai ser o chato, vai ser o braço forte, impedir a corrupção, fiscalizando, dando exemplo, saneando e dando transparência às contas públicas, cuidando da segurança do recifense. O recifense hoje tem muito medo de sair de casa, de ser assaltado, até mesmo perder as suas vidas. E o coronel vai ser o bonzinho, vai fazer o lado... O coronel vai ser rígido. O pastor vai ser o bonzinho, vai ser o braço social com apoio das instituições religiosas, católicas, evangélicas, espíritas, regulamentando essas igrejas, fazendo parcerias, nos ajudando com a questão da qualificação na mão de obra, com creche, com trabalho social, psicológico, tirando o jovem do mundo do álcool, da droga, da prostituição. Então esse é o pastor que vai fazer a segurança social, um compromisso de 4 anos como vice-prefeito. Que Deus abençoe o Recife. Amém. Obrigado a todos. Brasil acima! Chegou a hora da mudança. Coronel Feitosa tá junto com o Bolsonaro. Já tá na hora de Recife melhorar. É Coronel Feitosa e Bolsonaro pra mudar. É 20, minha gente. É Coronel Feitosa e Pastor Wellington Carneiro. É 20, chegou a mudança. Coronel Feitosa e Bolsonaro é esperança. Recife é uma das cidades mais violentas do mundo. Cenas como essa se repetem diariamente. As pessoas têm medo de sair de casa. Isso é a marca do socialismo. Sou o Coronel Feitosa. Assumo o compromisso público de, em 1 ano, tornar o Recife a capital mais segura do Nordeste. Vou comandar pessoalmente a segurança desta cidade. Como presidente Bolsonaro, tenho coragem para enfrentar a criminalidade. Coronel Feitosa pegou em armas para combater o narcotráfico. Por 25 anos, serviu na Polícia Militar Pernambucana. Como político, trabalha pela segurança e o combate à corrupção. Foi responsável pela construção do novo aeroporto, até hoje, a maior obra pernambucana. Seu trabalho no turismo colocou o Recife no mapa como destino turístico, sendo eleito o melhor secretário de turismo do Brasil. Na habitação, realizou o sonho da casa própria para milhares de pessoas. Nasceu no Recife, conhece a cidade e os problemas que as pessoas enfrentam. E ele tem a solução. Só quem já foi testado e entregou o resultado pode prometer. Coronel Feitosa não usa o fundo eleitoral. Ele é ficha limpa e está com o presidente Bolsonaro. É o capitão lá e o coronel cá. Cidadão de bem e cristão. Peço a oportunidade para cuidar de você e varrer da nossa cidade a criminalidade, o abandono e a corrupção. Por um Recife verde e amarelo, forte e cristão. Para prefeito, vote 20. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Chegou a hora da mudança. Coronel Feitosa tá junto com o Bolsonaro. Já tá na hora de Recife melhorar. É Coronel Feitosa e Bolsonaro pra mudar. É 20, minha gente. É Coronel Feitosa e Pastor Wellington Carneiro. É 20, chegou a mudança.